Olá, torcedora! Olá, torcedor tricolor! Entra no ar o Clube das Laranjeiras, o seu canal com notícias do tricolor carioca. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, tá? Domingo, 11 de junho de 2023. Goiás e Fluminense, lá em Goiânia, tá? Lá em Goiânia, onde o Fluminense foi até Goiânia e arrancou um empate com o Goiás pelo placar de 2-2. Mas eu queria fazer uma coisa, eu queria voltar, tá, a 30 dias atrás, quando o Fluminense viajou lá para Minas e encarou o Cruzeiro, tá, a Raposa, lá no estádio do Mineirão, e fez um resultado, pessoal, de 2-0 diante da torcida da Raposa. O Fluminense realmente nos orgulhou, fazendo um jogo que realmente foi um jogo decisivo para o Fluminense, tá? Onde arrancava ali aquela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, e o Fluminense encarou o Cruzeiro naquela partida de igual para igual, jogando um futebol convincente, tá certo? Depois disso, o Fluminense, já no dia 13, tá, de maio, o Fluminense jogou aqui no estado do Maracanã contra o Cuiabá e venceu, tá? Venceu pelo placar de 2-0. Mas, diferente daquele jogo lá no Mineirão, o Fluminense jogou em casa contra o Cuiabá, ganhou por 2-0, mas não convenceu. Pois bem, 3 dias depois, no dia 16, tá, de maio, o Fluminense encara o Flamengo num Fla-Flu, onde o Fluminense era mandante desse jogo, tá? O Fluminense nessa partida foi surpreendido pelo Clube de Regatas Flamengo, com seu técnico Sampaoli, aonde que o time do Flamengo marcou muito o Fluminense no seu campo defensivo, onde o Fluminense não conseguia sair. Ele não conseguia sair para fazer aquela jogada, aquela troca de passe, tá? Chegar até o campo adversário. Então foi um jogo muito complicado para o Fluminense, e o Fluminense até então, em 2023, não havia tido, tá? Não havia visto nenhum clube fazer aquilo que o Flamengo fez naquela oportunidade. Final do jogo, um placar de 0-0 e com ampla vantagem, amplas chances de gol do Flamengo, tá? E pouquíssimas chances de gol do Fluminense, onde Fábio, tá, segurou aquele placar de 0-0, tá certo? Depois disso, pessoal, o Fluminense foi encarar o Botafogo, tá? Lá no estádio Newton Santos, aonde o Botafogo, vendo a situação que o Flamengo encarou o Fluminense, fez o mesmo jogo, o mesmo estilo de jogo contra o Fluminense que o Sampaoli, tá, aplicou em cima do Fluminense. O Botafogo não se deu conta do Fluminense, partiu para cima, tá, marcando o Fluminense no seu campo defensivo e não deixando o Fluminense sair com a posse de bola, tá? E o Fluminense naquela partida teve pouquíssima chance. Final do jogo, placar 1-0 Botafogo. Ali, aquele jogo começou, tá, a decadência do time tricolor. No dia 25, tá, já pela Copa Libertadores da América, o Fluminense, né, foi até o jogo, né, Fluminense pela Libertadores, o Fluminense foi até o estádio do The Strongest e encarar o The Strongest naquela noite. Aqui no Maracanã, o Fluminense havia ganho por placar de 1-0, tá? Eu disse numa oportunidade, tá, que o Fluminense ganhou de 1-0 aqui e não foi fácil, e que não seria fácil ganhar aquele jogo também do The Strongest no campo adversário. E realmente não foi. Numa noite brilhante, mais uma vez, do goleiro Fábio, tá, que pegou tudo, o Fluminense saiu derrotado pelo placar de 1-0. Muitos disseram, tá, que isso era por causa que o Fluminense entrou em campo com um time misto, né, com muitas reservas e tal,
né? Também teve aquela coisa da altitude, enfim. O Fluminense foi olhar, só sei que o Fluminense perdeu, tá? Não fez uma boa partida, tá? O time do Fluminense não atuou bem, tá? E saiu de lá com uma derrota, tá? E ali eu já vi que se o Fluminense não fizesse algo relativo, tá, nos próximos jogos para mudar alguma coisa, principalmente na forma do Fluminense sair para dentro dos adversários de forma ofensiva, o Fluminense ia sofrer na Copa do Brasil, o Fluminense ia sofrer no Campeonato Brasileiro, ia sofrer na Copa Libertadores da América, tá certo? No dia 28 de maio, o Fluminense vai até Itaquera e encara o Corinthians, tá? Chegando lá, o Fluminense jogou até mais ou menos aí, né, o primeiro tempo relativamente bem, tá? Mas o Fluminense pegou a síndrome do segundo tempo, aonde a zaga do Fluminense teve algumas falhas, tá? O lado esquerdo do Fluminense, tá? Uma avenida e em duas oportunidades, né? O Corinthians foi lá e fez o gol, né? O primeiro gol com o Roger Guedes e também o segundo, né? Finalzinho da partida com o Roger Guedes. E o Fluminense saiu de lá com mais uma derrota no Brasileiro. Pois bem, ali já acendia o farol amarelo dizendo, opa, peraí, se o Fluminense não fizer algo realmente diferente nesse time, caramba, a gente vai começar, tá, a ser eliminado das competições. Então, algo precisa ser feito nesse time do Fluminense. Segundo jogo das oitavas de final contra o Flamengo. Agora, no Maracanã, comando do Flamengo. Tá? Jogo esse foi no dia 1º de junho. Tá? O Fluminense fez uma partida horrível. Tá? Horrível. Onde o Flamengo ganhou, sim, tá? Com mérito, pelo placar de 2-0. E ali, o Fluminense era mais uma vez eliminado da Copa do Brasil. Tá certo? Mas, diante de tantos avisos daí para trás, tá? E nada veio mudando no Fluminense até aí. Então, essa foi a primeira eliminação, né, na Copa do Brasil. Hoje, para quem não sabe, a Copa do Brasil, tá? Ela paga mais do que o Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, para os cofres do clube, seria muito bom cada vez mais avançar. Toda vez que você avança, tá, numa fase na Copa do Brasil, você ganha mais uma grana. Se você for campeão, cara, entra uma grana forte nos cofres do clube. Mas esse ano, torcida tricolor, isso não vai acontecer, tá certo? Vida que segue. No dia 4/6, o Fluminense encara novamente no Maracanã, tá? O Red Bull Bragantino. Tá? No Maracanã, Fluminense diante da sua torcida, lembrando que o clube tricolor é um dos clubes do Brasil que tem mais levado torcedores aos estádios até então. Ponto. Até então. Eu não sei como vai ficar da agora para frente, porque da maneira que vai, tá? O torcedor tricolor estava acreditando tanto. Tinha um jogo do Fluminense, pô, a torcida do Fluminense ia lá, cara, e já limpava os ingressos, tá? Porque sabia que na hora lá na bilheteria seria complicado. Mas eu não sei até quando isso vai acontecer. Mas voltando ao jogo do Bragantino, tá? O Fluminense, no início do jogo, tá? Começou a fazer ali e tal, seu feijãozinho com arroz e tal, né? Meteu 1-0, tá? Né? Depois 2-0, depois o Bragantino fez seu gol. E vou falar uma coisa para vocês, tá? No finalzinho do jogo, se tivesse mais 5 minutinhos ali, o Bragantino empatava e virava aquele jogo dentro do Maracanã, diante da torcida tricolor, que mais uma vez vai até o estádio, tá? Para dar apoio a esse clube, dar apoio a esse time do Fluminense, tá certo? Final de jogo, Fluminense 2, Bragantino 1, mas poderia ter sido diferente, né?
Fluminense venceu e mais uma vez não convenceu. Essa é a verdade. Vamos lá. Agora, logo no dia 7 de junho, o Fluminense foi até a Argentina, tá, encarar o River Plate pela Copa Libertadores da América. Pessoal, Copa Libertadores da América. Vamos dizer assim, é outro patamar, tá? Aonde o Fluminense, tá, não foi aquele Fluminense nem de perto que meteu 5-1 aqui no Maracanã, no mesmo River Plate. Eu falei isso aqui, tá, em um dos vídeos. Se vocês quiserem ver alguns vídeos atrás, eu falei isso aqui em alguns dos vídeos, que se o Fluminense arrancasse um empate nesse jogo lá contra o River, tá, seria uma vitória maiúscula para o Fluminense, pelo que vem jogando, tá certo? Pelo que vem jogando. Mas o Fluminense não foi nem de longe aquele Fluminense que meteu 5-1 aqui no Maracanã, no mesmo River Plate, tá certo? Mais uma vez, o goleiro Fábio salvando o Fluminense do pior, tá? Naquele jogo contra o The Strongest, cara, o Fábio fez ali umas 10 defesas incríveis, onde o Fluminense poderia ter saído ali com uma goleada histórica. E esse jogo contra o River Plate lá na Argentina, Fábio mais uma vez salvou o Fluminense de tomar uma goleada daquelas, tá certo? Esse lado esquerdo do time do Fluminense, tá, vem me preocupando, cara, demais, tá? Eu venho batendo nessa tecla aqui, jogo após jogo, falando sobre isso, tá? Eu disse aqui no último jogo, tá, do Fluminense, e vou falar de novo, tá? Se o Fluminense não der um jeito nesse lado esquerdo, cara, o Fluminense vai brigar, ele vai brigar para se manter na primeira divisão esse ano, tá? E Libertadores, tá? Estou falando aqui com franqueza, com dor no peito, como torcedor tricolor que eu sou. Libertadores, cara, com esse time, tá? Talvez, se o Fluminense passar para a próxima fase, não vai muito longe, a não ser que algo mude, tá? Essa aí é uma visão, tá, minha de torcedor, tá? E analisando tudo que vem acontecendo até agora, tá certo? Pois bem, vamos lá. No último dia 11, domingo, tá, à tarde, o Fluminense foi até Goiás encarar o Goiás, tá? Num jogo em que o Fluminense ele estava encarando o antepenúltimo da tabela, que está lá no Z4, tá? Na zona de rebaixamento. Torcida do Goiás, com todo respeito a vocês, o Goiás, tá? O clube esmeraldino, o clube, tá, de tantas honras, tá? Jamais querer me desfazer do clube Goiás. Não, não é isso. Mas existem fases e fases, tá? O Fluminense já passou por muita fase assim. Passou na primeira divisão, passou na segunda divisão e passou na terceira divisão, tá? Quem é torcedor tricolor, eu digo torcedor, tá? Torcedor daqueles, né? Hoje o pessoal só fica lá com o celular na mão, né? Mas torcedor, cara que colava o radinho aqui quando não podia ir ao estádio, ficava ali ouvindo, tá? Fluminense Largatense na terceira divisão, tá? Fluminense ABC de Natal na segunda divisão, domingo, 11 horas da manhã. Você, torcedor, igual a eu, que passou muito disso, tá? Então, quando eu falo isso, não é me desfazendo, tá, da torcida do Goiás, do clube do Goiás, não. É pela situação que o Goiás hoje está, tá certo? O Fluminense, tá, se a gente pegar, né, essa campanha que o Fluminense fez até agora e pegar a campanha que o Goiás está fazendo até agora, quem é o favorito? Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que seja, né, o time do Fluminense.
Mas não foi isso que eu vi nessa partida. Não foi. Não foi mesmo, tá? Fluminense começou esse jogo nos primeiros minutos, acho que 2 minutos e pouco, 3 minutos, tá? Numa jogada pela direita com o Guga, tá? Fazer até um parênteses aqui, tá, pessoal? Guga, tá? Eu, Paulo Furtado, eu venho falando muito com o Guga, tá? Que realmente quando ele joga do lado esquerdo ele é fraco. E é fraco, porque não é a dele. Não é a dele, tá? É a mesma coisa eu dar uma aqui de escritor ou cantor, não é a minha. Eu não vou me sair bem, tá certo? Mas quando colocou ele atuando do lado direito, ele ontem foi um do destaque. Se é que eu posso dizer que teve destaque nesse time do Fluminense ontem, tá? Mas olhando de um lado construtivo, positivo, ele foi um destaque. Porque ele pegou aquela bola, tá, do lado direito ali. Cara, lateral não tem impedimento. Ele viu o Lelê, jogou, tá? O Lelê recebeu. Outra coisa, o Lelê, ele não cruzou aquela bola, o Lelê chutou a gol. Ele chutou a gol. A bola não saiu perfeita, tá? Saiu cruzada na área, onde Germano apenas escorou no fundo do gol. 1-0 Fluminense. Eu falei assim, opa, peraí. Algo me disse que algo vai melhorar. É que a coisa agora vai começar a dar certa, né? Porque o time do Fluminense, tá chegando igual jogava antes. Ofensivamente, partindo para dentro do outro time. Não esperando o time vir, não, ele partia para dentro. E foi isso que aconteceu até aquele momento. Fluminense 1-0, né? Quem fez o gol do Fluminense, né? Germancano, que vinha do jejum aí de 7 partidas sem marcar. Falei, opa, isso é bom, isso dá confiança para o atacante, tá? O atacante precisa disso e o time vai ficar mais confiante também para jogar essa bola como tem que ser jogado, como o Fluminense vinha jogando até agora. Falei assim, hoje vai. Cara, 1-0 e o Fluminense começou a ficar ali na dele. Jogadinha para lá, jogadinha para cá, né? Lelê teve algumas oportunidades, tá? Mas não soube aproveitar, tá? Outro jogador que eu venho falando aqui também, que precisa ser mais aproveitado, perdão, nesse time do Fluminense, precisa entrar mais vezes e ter mais volume de jogo, tá? Que o Lelê, ontem ele teve, porém, perdeu algumas oportunidades, algumas chances. Opa, não vou crucificar ele aqui também não, tá? Mas a verdade seja dita, se as oportunidades que ele teve, se ele fizesse, de repente a história do jogo era outra. Mas, vida que segue. O Goiás, o que ele fez? Ele pegou, vendo que o Fluminense não tomava partido, né, o Goiás começou a acreditar no jogo. Foi lá e empatou o jogo de 1-1. Tá certo? Empatou e partiu para cima. Cara, uma superioridade tamanha para cima do time do Fluminense. O time do Fluminense, numa jogada, tá? Uma jogada exclusiva do Lima, que recebeu, tá? Deu um corte no zagueiro e chutou muito bem, fazendo o Fluminense 2-1. Tá certo? Com aquilo ali, deu um alento ao time do Fluminense. Cara, mas parece que parou ali. Que parou. Depois que o Fluminense fez algumas substituições, principalmente aí no segundo tempo, tá? O Fluminense, pronto, cara, foi outro Fluminense, outro time. Tá? Se já não vinha jogando bem, conseguiu piorar. O time veio para o seu campo de defesa e ficou como um time pequeno, encolhido ali, né? Sabe aquele lutador de boxe, né, que fica lá no cantinho do ringue, né, se defendendo, né? O outro cara chegar, entendeu? E dar um jet de direita, jet de esquerda e se defendendo. O Fluminense ficou a mesma coisa, cara. Esperando o Goiás vir pra cima e se defendendo, tá? Até que o castigo veio, tá, no final do jogo. O Fluminense achando que ia levar aquele resultado de 2-1 para casa e o castigo veio no final do jogo, tá? Uma jogada aí de bola parada, onde a zaga do Fluminense mais uma vez ficou plantada, tá? Plantada. Isso, pessoal, não tá acontecendo não aconteceu só nesse jogo do Goiás, não.
Vem acontecendo nos outros jogos também. A zaga do Fluminense não sobe. Pô, o cara que fez o gol do Goiás ontem, cara, não tem uma estatura muito grande. Né? O cara muito mal saiu do chão, fez o gol. Fábio vai defender todas? Cara, não vai. Não vai. O Fábio é um ótimo goleiro, cara. Ótimo goleiro. Vem salvando o Fluminense aí do pior, como eu falei todas essas partidas para trás, mas chegou uma hora que ele não consegue agarrar todas. Goiás empata o jogo no final do jogo. Tá? Quem merecia ganhar esse jogo? O Goiás. Paulo, mas é seu clube. Você está falando do Fluminense, sim. Mas o Fluminense não mereceu ganhar esse jogo. Em muitos momentos desse jogo, o Goiás foi muito superior ao time do Fluminense. Tá? Teve muito mais chance de fazer o gol do que o time do Fluminense. Então, se eu disser para você que o Fluminense deveria ter sido vitorioso desse jogo, não. Não. O empate foi um castigo? Talvez seja um castigo, né? Mas eu vejo mais por mérito do Goiás, que acreditou, lutou até sair, né, com esse empate. Pois bem, pessoal, vamos lá. O Fluminense, né, nesses jogos que eu falei para vocês aí, né, em 10 jogos, o Fluminense fez 8 gols. 8 gols. O Fluminense tomou 11 gols. 11 gols nesses 10 jogos. Tá? Então hoje, se a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, se a gente pegar essa tabela, a gente já começa a fazer alguns parâmetros. Por quê? Já se passaram alguns jogos e você já começa a ter o quê? Uma perspectiva e você começa a ver, tá? Até onde você poderia ter chego, tanto para cima como para baixo. Tá? E isso preocupa porque nesse futebol, nesse Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos, 3 pontos te jogam lá em cima e 3 pontos te jogam aqui embaixo. Tá certo? Então, você tem que ficar ligado quanto a isso. Entre o primeiro colocado, tá, e o quinto colocado, que é o Fluminense, a diferença é 7 pontos. O primeiro colocado hoje, que é o Botafogo, tá com 24 pontos. E o Fluminense em quinto está com 17. Uma diferença de 7 pontos. Se a gente for ver, né, a grosso modo, são 2 vitórias e um empate. E nós poderíamos estar aí colado com o Botafogo. Tá? Se a gente ganha aquele jogo ontem, ao invés de 1 ponto ganho, seriam 3. Tá? O Fluminense estaria hoje aí com 19 pontos. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui? E em contrapartida, tá? Agora já olhando já, né, lá para baixo, né, aquele lugar onde a gente não quer voltar mais, a gente não quer. Tá? Mas a gente precisa olhar para lá, porque você tem que olhar da onde que você veio, tá? Para você falar assim, eu não quero voltar para lá, tá? Então, Fluminense que tá no quinto lugar com 17 pontos, vê o Goiás que empatou lá em Goiás, tá? O Goiás que empatou em Goiás. A gente vê ele na 17ª colocação, tá? Com 8 pontos. Então a gente começa a ver o Fluminense com 17 para 8, com a diferença de 9 pontos. Ou seja, 3 vitórias, o Goiás encosta no Fluminense. Se o Fluminense não ganhar. Tá certo? 3 vitórias. Preocupa? Claro que preocupa. Lógico que preocupa. Num campeonato de ponto corrido, isso preocupa demais. Então o time do Fluminense, Fernando Diniz, precisa fazer alguma coisa, tá certo? A torcida do Fluminense vai cobrar o Diniz? Vai e precisa cobrar. Vai cobrar o jogador do Fluminense? Vai e precisa cobrar. Porque esses caras ganham milhões. Esses caras eles não ganham, pessoal, um salário mínimo igual a gente não. A gente que qualquer acorda 4 horas da madrugada, pegar um ônibus lotado, tá? Um metrô socado, um trem, para chegar até o trabalho, para no final do mês ganhar um salário mínimo, não. Não, eles ganham milhões.
Então, quando a torcida do Fluminense cobra esses caras, cobra com razão. Quando o torcedor, ele vai lá, paga o seu ingresso, ele vai até o estádio, ele compra a camisa, tá? Ele se associa ao clube, ele quer ver esse clube dar resultado. Mas, quando ele se sente iludido, hoje eu vou falar pra você, tá? Hoje eu tô me sentindo um torcedor iludido. Sabe por quê que eu tô me sentindo um torcedor iludido? Porque antes eu vi o retrovisor, tá? Eu vi o retrovisor lá, ó, vamos dizer que a minha mão aqui é o retrovisor. Eu vi o retrovisor e vi esses clubes todos que o Fluminense perdeu lá atrás. Lá atrás. Hoje está ao contrário. Hoje eles que estão vendo o Fluminense lá atrás. Mas por que essa boa fase ela foi embora? Tudo bem, o Fluminense está com muitos jogadores no estaleiro. Tem muito jogador do Fluminense no departamento médico? Sim, tem. Mas isso, vamos dizer assim, fazendo uma ressalva aqui do Alexandre, né, do Martinelli que voltou agora, tá? Fazendo uma ressalva desses jogadores, os outros jogadores foi uma escolha que o Fluminense fez. Tá? O Marcelo que veio, né, para o Fluminense para jogar no Fluminense, foi uma escolha que o Fluminense fez. Ah, mas o Marcelo veio para ajudar no marketing do Fluminense. Foi uma escolha que o Fluminense fez. Mas em campo está fazendo falta. Tá? A gente não pode contar hoje com o Marcelo. É um ídolo da torcida tricolor? É um ídolo do clube? É. Porque tem toda uma história no time do Fluminense. Né? É um jogador que o Fluminense revelou, foi olhar para fora, ganhou tudo que pôde ganhar. Mas se quis voltar e o Fluminense aceitou, é uma escolha do Fluminense. Tá certo? Não vou me aprofundar nesse assunto, pessoal, tá? Porque, como eu falei, foi uma escolha do clube, tá certo? Mas, o Keno foi uma escolha do clube. O Keno jogou ontem. Tem como eu cobrar, tá, uma boa atuação do Keno ontem? Não, não tem. Tem como eu cobrar. O cara pode estar vindo de lesão. Então vai ter um tempo ainda para ele voltar ao ritmo que ele estava e jogar, tá certo? Diga-se de passagem que o Keno que está no Fluminense hoje não é aquele Keno, tá, que jogou lá no Atlético Mineiro, tá, e jogou pra caramba. Não, o Keno que está no Fluminense hoje é outro. Eu ainda não vi, mesmo quando ele não estava machucado, eu ainda não vi uma partida do Keno realmente que falava assim, cara, esse é o mesmo Keno que jogou no Atlético Mineiro. Eu ainda não vi. Eu quero ver, mas ainda não vi. Tá certo? Então a gente começa a ver, tá, que esse time do Fluminense, ele foi um time montado com muitas escolhas, onde que até um momento deu certo, porque certos jogadores não estavam machucados. Mas agora, quando essa galera começa a se machucar, você começa a ver uma outra realidade do clube. Tá? Ontem, o Diniz fez algumas alterações aí, tá, que com certeza não agradou o torcedor tricolor. Pelo menos eu, Paulo Furtado, não me agradou. Alexandre Jesus entrou, não me agradou. Cara, diga-se de passagem também, tá? O cara joga do lado esquerdo, tudo do lado direito. Não sei qual é a ideia do Diniz, tá, quanto a isso, mas entrou e não agradou, tá certo? Cara, entrou como se estivesse andando em campo, como se estivesse andando. O resto do time tricolor, correndo para lá e para cá, o cara, porra, andando. Tem um lance, entendeu? Que eu até vi num canal desse de esporte. Cara, ele, tipo assim, se esforçando para chegar até a bola. Não sei realmente o que houve, tá? O que estava acontecendo ali, realmente não sei. Mas entrou e a mim não me agradou, tá certo? Outro jogador também que não me agradou, tá? Foi o Thiago Santos, tá? Que também não fez uma boa partida, tá? Mas, pessoal, a gente precisa ser sincero. Quando você olha para o banco do Fluminense, eu vou falar só para os jogadores, tá, que não entraram ontem, tá, que não entraram. E você vê lá, ó, Pedro Rangel, Alan, Isaac, Edinho, Luan Freitas, João Henrique e Giovani, esses jogadores que não entraram. Torcedor, quem você colocaria aí? E aí? Como é que fica a história?
Agora eu vou falar dos jogadores que entraram, né, ontem. Keno, voltando de contusão. John Kennedy. David Braz, cara, que parece que está um pouco fora de forma. Tá? Sei. Pessoal aí, preparador físico do Fluminense, vocês sabem muito mais do que eu. Vocês vivem a situação dos jogadores, isso é muito mais do que eu. Tá? Mas foi o que eu pude ver, um jogador que parece que está fora de forma. Tá? Alexandre Jesus e Thiago Santos, que eu acabei de falar aqui. Tá? Que não renderam aquilo que de repente poderia render. Tá? Mas eu, torcedor do Fluminense, que tenho visto alguns jogos do Fluminense, tá? Sei lá, então uma chance ali pro Isaac, né, que tem vindo entrando nesse time do Fluminense aí, não sei, isso aí é uma visão minha, né? Mas não foi o que aconteceu. E o final da história aí, todo mundo sabe, tá certo? Pessoal, o time do Fluminense agora vai ter 10 dias, tá, para parar, pensar em tudo que vem acontecendo até então, tentar organizar esse time do Fluminense, né, torcer para que esses jogadores que estão lá no estaleiro, ou seja, que estão no departamento médico do Fluminense, se recuperem, que o departamento do Fluminense realmente possa entregar esses jogadores para o Diniz. Diniz, toma aqui, tá? Pode colocar esse cara em campo. Espero que isso aconteça. Não sei se isso vai acontecer, não sei. Mas o Fluminense vai ter 10 dias aí, tá? Até a próxima rodada aí no dia 21. Mas o Fluminense volta de novo a campo, tá certo? Então, pessoal, esse time do Fluminense, ele precisa voltar a ser aquele time do Fluminense, né, que entrava em campo, né, e realmente era respeitado. No início de 2023, tá, o Fluminense começou esses campeonatos aí, e o Fluminense, cara, começou realmente sendo respeitado, porque era uma vitória, tá, ou maiúscula de goleada, né, ou minúscula, mas convencendo, tá, coisa que agora que o Fluminense, né, tem feito aí, ganhou, né, essas jogadas do Bragantino, né, ganhou aí, fez esse empate com o Goiás, tá, vem tentando melhorar, mas não chega nem perto daquele Fluminense, né, do início de 2023, né, do início da Copa do Brasil, né, do início da Libertadores, né, e do início do Campeonato Brasileiro, tá certo? Mas e você, torcedora, e você, torcedor? Você acredita que o Fluminense ainda pode brigar por títulos ainda em 2023? Deixe nos comentários, tá? Aproveita, deixe seu like. Você torcedora, você torcedor que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino. Isso vai nos ajudar muito. Mas o que mais nos ajuda, pessoal, são os seus comentários, tá? Para que a gente possa ter essa troca de ideia e realmente, entendeu, trazer aqui vídeos realmente com conteúdos, tá certo? Eu vou ficando por aqui, me chamo Paulo Furtado, seu trepidante na jogada. Fiquem todos com Deus e até a próxima.